Ontem, o senador Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, do PRB, fez uma denúncia. Eu estava presidindo os trabalhos e eu fiquei perplexo, assustado, eu diria até não aceitando o que ele dizia. Mas, já, ao mesmo tempo, me comprometi com ele que ia atrás dos dados e já aprovei hoje pela manhã uma audiência pública, que ele tinha toda a razão, ainda esse mês, na Comissão de Direitos Humanos. O que é o tema, senhor presidente? Lamentavelmente, o governo federal decidiu fechar 513 agências dos Correios. Representa demissão de 5.000 pessoas. Além disso, só vai ter precarização das condições de trabalho e um prejuízo enorme ao serviço postal público, que já foi referência mundial, o nosso aqui no Brasil. Está nítido que a intenção é privatizar os Correios. Nota do Sindicato dos Trabalhadores do Correio de São Paulo, que chegou a minhas mãos, afirma: estão destruindo os Correios, doando o setor postal de presente àquele setor empresarial que está preocupado somente com lucro, lucro e lucro. Essa privatização que vão aprofundando é criminosa. Estão entregando de graça o patrimônio da população brasileira construído durante 350 anos de muito suor, muito trabalho, muitas dedicações e vidas. Estão tirando do povo brasileiro o direito à garantia da comunicação postal, o direito de todo cidadão de ter uma agência dos Correios em sua cidade, em seu bairro, de ter o carteiro batendo na porta da casa, entregando as correspondências. Sabe-se que o fechamento de agências próprias acontece em um momento em que a rede de agências franqueadas tem registro aumento crescente da nossa gente. Diz o sindicato, isso acontece porque o governo tem transferido grandes contratos comerciais para a rede de franquias, favorecendo seus donos. Os Correios, dizem eles, abre aspas, estão em todo o território brasileiro, presente nos 5.000 municípios. Mesmo nos rincões mais distantes, você vai encontrar um trabalhador dos Correios de bicicleta, a pé, de moto, enfim, de uma forma ou de outra, a correspondência chega. É um setor essencial para o país. Por isso, senhor presidente, já marquei para a semana que vem uma audiência pública para discutir esse caos. Nós que tivemos sempre uma ligação muito forte com os trabalhadores dos Correios, foi no governo Lula que asseguramos o adicional de periculosidade para eles e também para os vigilantes. Entro, senhor presidente, aproveitando meus 7 minutos, num outro tema. Volto a falar da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Do total de 104,2 bilhões, o Estado deve 58 bilhões por uma dívida iniciada em 98. Na verdade, a dívida inicial, presidente, era 9,7 bilhões. O Estado já pagou 28 bilhões e ainda deve quase 60 bilhões. Me dirijo agora ao senador Lindbergh, que apresentei um projeto de lei no Senado, o projeto 561 de 2015, encaminhado por mim e teve o apoio de toda a bancada gaúcha. Um texto que eu recebi a contribuição do constituinte Hermes Zanetti. É fundamental para o encaminhamento de uma solução a essa terrível dívida. Todos os senadores e deputados estão apoiando. A ideia não é calote, nem de perdão, mas de justiça, impondo como único encargo financeiro a atualização monetária calculada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e não o IGPDI, como foi no passado,
e ainda um adicional de mais 6%. Assim, presidente, devolvendo à União o valor do empréstimo, sem contar que de 94 a 98, por conta de medida da União, a dívida do Estado, por esse cálculo maluco, aumentou em 122% em valores reais. Com esse projeto que apresentei, e o senador Lindbergh é o relator, vai beneficiar diversos estados, não é só o Rio Grande do Sul, pretendemos uma readequação das condições nos financiamentos assumidos perante o Tesouro Nacional em formas diversas, aquelas adotadas pelo governo federal. Na prática, isso representaria a repactuação verdadeira da dívida, beneficiando os estados e os municípios. O projeto também objetiva sanar a dificuldade do Estado com o pagamento dos servidores, haja vista o imenso ônus do pagamento da dívida. O meu Estado, por exemplo, não consegue nem pagar mais o salário dos servidores, há meses que eles recebem R$500. Senhor presidente, o projeto está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e interessa a todos os estados da federação. Me lembro que, no passado, o ex-senador Dornelles, que hoje é vice-governador do Rio de Janeiro, foi o relator e apontou o caminho de um grande entendimento. Agora, nós vamos, claro, conversar com o senador Lindbergh para ver o que conseguimos avançar. O Rio Grande do Sul, por exemplo, por esse projeto, já quitou a dívida em 1º de maio de 2013 e teria um crédito a receber da União, se esse projeto fosse aprovado, mais de 10 bilhões de reais, que já pagou a mais. Aliás, quem de fato arcou com ela foi o povo gaúcho, os trabalhadores, os empresários, enfim, toda a nossa gente. Todos os governos, independentemente de partido ou coligação, suaram sangue para conviver com essa violência. Outro problema sério, senhor presidente, são as perdas da arrecadação com os estados, dos estados, baseado na Lei Candir. Essa lei regulamentou a aplicação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, feita pelo então ministro do Planejamento, Antônio Candir, transformou-se na Lei Complementar 87/96, que já foi alterada por várias outras leis complementares. Uma das normas da Lei Candir é a isenção do pagamento de ICMS sobre as exportações dos produtos primários e semi-elaborados ou serviços. Até 2003, a Lei Candir garantiu aos estados o repasse de valores a título de compensação pelas perdas decorrentes da isenção do ICMS. Mas, a partir de 2004, nós já temos em 2018, a Lei Complementar 115, uma das que alterou essa legislação, embora mantendo o direito de repasse, deixou de fixar o valor. Com isso, presidente, os governadores precisam negociar a cada ano com o Executivo o montante a ser repassado, mediante recursos alocados no orçamento geral. Hoje, o Rio Grande do Sul recebe da União cerca de 10% das isenções do ICMS, em cima das vendas ao exterior. Nos primeiros 4 anos da Lei Candir, a compensação ficava, veja a diferença, em torno de 50%. Desde 1996, os estados deixaram de arrecadar 495 bilhões devido à mudança na lei. O Rio Grande do Sul está entre os que amargam as maiores perdas. O Rio Grande do Sul, com a Lei Candir, já teve uma perda de 45,5 bilhões. Ao lado de Minas Gerais, 135 bilhões, Rio de Janeiro, 49,2 bilhões, isso segundo dados do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Por isso, senhor presidente, é urgente que sejam definidas novas regras. A situação dos estados é desesperadora. Nós acompanhamos a situação do Rio de Janeiro, estamos vendo a situação do Rio Grande do Sul e outros tantos estados. A União, na verdade,
foi uma agiota. Foi uma agiota, senhor presidente. Ela não pode tratar os entes federados como se a União fosse um grande banco cobrando o IGPDI mais 6%, que levou essa dívida maluca, absurda, que não vai ser paga nunca. Eles podem sugar o que quiserem, mas Estado nenhum vai pagar. Como é que vai pagar algo calculado ainda no tempo do IGPDI e mais 6%? Por isso eu faço um apelo aqui que a gente avance para que se encontre uma saída negociada e que o Rio Grande do Sul, que já pagou essa dívida e tem 10 bi a receber, não seja, mais uma vez, sacrificado, trazendo um prejuízo enorme ao povo gaúcho. Obrigado, presidente.